Ok? Então, legal. Sejam todos muito bem-vindos aqui. O propósito, assim, de nossa... Nós temos um duplo propósito em nossa conversa de hoje e o motivo pelo qual eu trouxe esses dois especialistas, o Dr. Luiz Augusto e o Dr. Ricardo Ábido, tem a ver com esses dois propósitos. O primeiro deles é porque você pode conquistar absolutamente tudo que você quiser na vida. E eu não lembro com quem foi que eu conversei essa semana, que destacou uma coisa interessante. Ele estava conversando com um amigo dele que tinha muito dinheiro, mas estava muito doente. Ele foi diagnosticado com um câncer muito severo, em estado muito grave, e a primeira coisa que ele pensou fazer foi recorrer à própria riqueza, né? Foi recorrer ao dinheiro para quê? Para pagar o seu tratamento. O que eu posso fazer? Ele tinha muito dinheiro, então vou tratar a minha doença, né? Mas não tinha jeito. E, ao final de algumas semanas, ele veio a falecer, essa pessoa. E aí alguém perguntou, né? Que foi que... Bom, mas o que ele deixou, né? Todo mundo sabia que ele era rico. E a resposta óbvia foi tudo. Né? Quer dizer, então, hoje nós vamos falar aqui sobre saúde. Hoje nós vamos falar aqui sobre qualidade de vida. Adianta muito pouco você conquistar o mundo e perder a si mesmo, né? Quer dizer, você conquistar tudo e não poder desfrutar de nada, porque tua saúde foi gasta no caminho, tá bom? Então, fica aqui o nosso convite hoje. Nós vamos falar hoje sobre saúde e sobre os meios mais eficazes de tratarmos, de lidarmos com ela. Eu não estou vendo o doutor Luiz Augusto agora aqui. Acho que talvez esteja na outra página. Você está me ouvindo, doutor? Por algum motivo, eu acho que a conexão dele caiu. Ok. Enquanto o doutor Luiz Augusto não entra, ele deve entrar de novo daqui a pouco, eu vou fazer uma pergunta de cara para o doutor Ricardo Ábido. Eu vou confessar, a gente combinou algumas perguntas, né? Eu passei para eles algumas coisas, mas essa que eu vou fazer para ele eu não perguntei, eu não pus na lista. Doutor Ricardo, na tua visão, na tua perspectiva médica, o que é saúde? Como é que a gente pode definir saúde? Tem muita gente que define saúde como falta de doença. Então, toda pessoa que não tem doença nenhuma tem saúde. Eu não concordo muito com isso. Você pode dizer que uma pessoa tem saúde quando o seu organismo inteiro trabalha direito, do modo como foi criado para fazer. Então, aí você tem saúde. Tem gente que tem muita saúde, tem uma saúde maravilhosa, faz academia, faz dieta certo, tudo bem, tudo muito bonito, e de repente tem uma depressão. A saúde foi embora. Entendi. Quando você fala que uma pessoa tem saúde, é porque o conjunto todo está perfeito. Excelente. Eu vou agora passar a mesma pergunta para a perspectiva de um imunologista. Doutor Luiz Augusto, eu perguntei para o doutor Ricardo Ábido o que é saúde. Então, vamos lá, da perspectiva da imunidade, da sua especialidade, o que é saúde? Saúde, a melhor palavra, a palavra mais próxima do nosso vocabulário
do dia a dia é equilíbrio. Saúde significa equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente diz o seguinte: estou gripado, estou resfriado, estou com dor de cabeça, eu estou doente. Calma, isso não significa uma doença propriamente dita. Isso pode ser o sintoma de uma doença, mas isso pode ser também o seu sistema imunológico funcionando de forma saudável, para evitar o pior, te dando sinais de alerta de que algo precisa ser feito caso aquilo se manifeste todos os dias. Portanto, saúde é um sistema imunológico funcionando em prol de uma vigilância do seu organismo. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas têm febre. E só por uma febre você está doente? É óbvio que não. A febre é um dos principais mecanismos de defesa do sistema imunológico para que você consiga matar micro-organismos antes que ele cause uma infecção mais grave no seu corpo, ou no seu pulmão, ou no seu rins, ou no seu fígado, não importa onde ele, ou na sua pele, não importa onde ele esteja alojado, pode ser na sua garganta. A febre, portanto, não é um sinal de doença, é um sinal de saúde. Vamos pegar o caso, por exemplo, da pessoa que espirra ou que tosse. Significa que ela está doente? Não. Isso é um todo do sistema está criando para expulsar micro-organismos e assim por diante. Agora, tem um detalhe. Se tiver faltando algum componente importante no seu sistema imunológico que impeça que ele fazia o equilíbrio do corpo e faça ele funcionar bem, e sim você é. O que eu quero dizer com isso? O sistema imunológico é um conjunto de células e moléculas e substâncias químicas, anticorpos, fatores de transferência, citocinas, e o conjunto de todas essas substâncias, dessas moléculas, junto com as células, funcionando de forma equilibrada, de forma adequada, vai proteger o seu corpo contra doenças. E aí, o que é a doença, então? Para a gente entender o que é saúde, a gente precisa entender o que é a doença. A doença ocorre quando o seu sistema imunológico, entre outros sistemas do corpo, deixa de fazer essa vigilância, permitindo que se instale no seu organismo, por exemplo, o câncer, uma doença pulmonar grave como a pneumonia, uma síndrome aguda respiratória grave como a Covid-19 que a gente está vendo agora. Certo? Então, do meu ponto de vista, falando como imunologista, a doença ela se estabelece quando eu não, por vias naturais, por vias normais, eu não consigo que o meu organismo atinja o equilíbrio. Isso acontece quando eu tenho um sistema imunológico funcionando de forma inadequada. Entendam isso. Forma inadequada não significa nem muito, nem pouco. Significa equilibrado. Essa é a grande dica que eu faço, então. Quando eu penso em saúde, eu penso em sistema imunológico funcionando de forma equilibrada, nem para mais, nem para menos. Para concluir o raciocínio, nós tivemos agora, recentemente, uma descoberta incrível da Universidade de Oxford, que mostra que a dexametasona, um corticoide muito antigo, praticíssimo, que nós já utilizamos aí em toneladas para tratar asma, bronquite, pneumonia, entre outras doenças crônicas, é capaz de equilibrar o sistema imunológico no caso da Covid-19, diminuindo em até 45% o número de mortes em pacientes graves. Então, observem que se nós tivéssemos além de um corticoide como esse, ele só pode ser receitado
por médico, numa condição clínica muito específica. Se nós tivéssemos substâncias naturais que nós pudéssemos consumir no nosso dia a dia para equilibrar o nosso sistema imunológico, os riscos de nós desenvolvermos doenças graves e crônicas seriam minimizados. Eu não tenho dúvida disso. E a ciência tem nos mostrado isso sempre. Nós temos casos de pacientes imunodeprimidos que são tratados com substâncias que equilibram o sistema imunológico e eles não adoecem na mesma frequência daqueles que não usam. Portanto, excelente. Saúde é equilíbrio. Perfeito, obrigado, doutor. Tem gente perguntando aqui sobre o que é a melhor coisa para equilibrar, a gente vai chegar lá. Calma, tem muita reunião para fazer ainda. Legal, a gente falou aqui, então, a perspectiva médica, quer dizer, saúde não é ausência de doença, e faz sentido, porque, veja, a doença está aí presente. Você vai se expor a ela, né? Agora, se o sistema imunológico, se o seu organismo for capaz de reagir adequadamente, como disse o doutor Ricardo, se está tudo bem, mas emocionalmente você está abalado, você não está saudável. Se eu tiver errado, os dois podem me corrigir, senão a gente vai avançar, mas a medida final de saúde que é causada pelo equilíbrio, que é causada pela resposta adequada do organismo, etc., é o bem-estar. Quer dizer, a própria sensação de estar bem é uma boa medida da saúde que se tem. Quer dizer, você está com dores, você se sente incômodos, dorme mal, né? É algum alerta, né, de que alguma coisa não está indo bem. Como eu ouvi os dois falando, o fato de você ter alguma reação não quer dizer que você está doente. Quer dizer, eu espirrei, entrou alguma coisa no meu nariz que ia invadir meu organismo. O meu sistema imunológico, me acordou, eu espirro e ponho a coisa para fora e ela nem entra. Não é isso? Fala, doutor Ricardo. Eu só queria acrescentar uma coisa. Já que ele tocou no assunto da dexametasona, que tem sido comemorada como uma grande descoberta do momento, eu uso dexametasona há 50 anos. Para quem tem bronquite, quem tem problemas pulmonares em geral, processos inflamatórios. E, de repente, alguém descobriu que a dexametasona existe. Inventaram a roda em 2020 outra vez. Agora, veja, nós estamos falando de um corticoide, né? É isso aí. E o corticoide, embora, veja, a gente aqui não vai falar muito de medicamento e daqui a pouco eu vou perguntar para o doutor Ricardo e para o doutor Luiz Augusto a diferença entre o suplemento e um medicamento, mas a dexametasona, eu estou entendendo, um tremendo bom uso dela para enfrentar a crise que estamos enfrentando agora. Mas ela não é um medicamento inocente, né? Nós estamos falando de um corticoide. Doutor Ricardo, qual é eu preciso de uma resposta bem curta sobre isso, porque eu não quero dar muito foco para esse assunto, mas é que é legal saber. Qual é o perigo do uso indiscriminado ou até uso de longo prazo de um corticoide como a dexametasona e outros corticoides, né? De forma geral. Quais são os grandes perigos? Você corre o risco de ter uma insuficiência renal ou uma insuficiência suprarrenal que vai te criar uma série de problemas. A minha filha mais aí nova... acaba com a tua saúde definitivamente. A minha filha mais nova, ela é bem pequenininha, né? Ela não cresceu muito. Eu não sou um cara muito alto, a minha esposa também não, então na nossa família ninguém é muito alto. Mas a minha filha, ela é especialmente pequenininha. Ela não é baixinha, ela é pequenininha, ela é inteira pequenininha. E há uma semana, um médico falou para ela que provavelmente ela não cresceu
porque ela sofria com artrite e tomou corticoide, muito corticoide. E, por causa disso, ela não cresceu. Olha que coisa, né? Então, esse é um dos problemas. E agora eu vou para a nossa pergunta que eu ia fazer. Eu vou começar com o doutor Luiz Augusto e depois passar para o doutor Ricardo. Doutor, também rápido, porque também não é o foco direto da conversa, mas qual a diferença entre um medicamento e um suplemento, como os fatores de transferência que você já citou? Bom, basicamente, o medicamento, obrigatoriamente, você tem que passar por uma consulta médica, por uma razão muito simples. Todo medicamento, ele tem efeitos colaterais. E se você não tiver uma orientação do profissional para a posologia correta, a quantidade correta que você precisa tomar, esse medicamento vai prejudicar mais do que te curar. Ele vai trazer mais prejuízo para o seu organismo que ele vai trazer benefícios. Então, obrigatoriamente, você passa pelo médico. O suplemento alimentar é a comida do nosso dia a dia. Necessariamente, você não precisa do médico. Você pode usar a consulta de um profissional para ele te orientar. Se você estiver passando por alguma condição crônica, se você estiver algum tratamento, sim, você precisa da orientação médica. Mas, do ponto de vista de comparação, medicamento obrigatoriamente precisa do médico. E suplemento, não necessariamente. Você pode ter uma orientação independente. Mas tem que ter atenção a isso, Jonathan, porque às vezes nós estamos falando de um paciente crônico. E se é um paciente crônico, algum problema renal, outro problema, aí sim ele também depende do médico para o suplemento, tá bom? Perfeito, eu entendo isso, claro. Dependendo do suplemento, pode precisar de uma orientação melhor, Então, mas não necessariamente de um médico, pode ser até de um nutricionista ou de um outro terapeuta que pode acompanhar, porque os danos habituais do remédio não vão estar presentes ali. Doutor Ricardo, sua vez agora. Do ponto de vista médico, né? Qual a diferença entre os dois? E agora eu vou ampliar a pergunta, porque agora eu vou falar com o médico ali, né? Qual é a diferença e o que um medicamento pode fazer com a saúde? Né? Eu me lembro que uma vez você fez uma distinção de tratar de doença, tratar de pessoa. Me fala um pouco sobre o que o medicamento pode fazer com isso. Há muito tempo atrás, nós tínhamos, na revista da Associação Médica Brasileira, uma chamada feita sempre com algum professor famoso, de como eu trato pneumonia ou como eu trato apendicite. Eu tanto briguei que isso acabou saindo, porque o médico não trata de doenças. Eu trato de pessoas que eventualmente podem estar doentes. O que é que eu faço? Eu procuro melhorar a pessoa, evitar aquilo. Como você deve agir? Você tem os suplementos que podem ser utilizados normalmente, a não ser em alguns casos especiais, mas no nosso caso não tem problema. E você tem os medicamentos que você usa para acabar com a doença sem acabar com o doente. Perfeito. Essa é a base do nosso trabalho. Eu tenho que acabar com a doença e manter a pessoa em ordem. Excelente, excelente, muito obrigado. Fantástico. Bom, agora tem entrando agora já na área do Dr. Luiz Augusto, né, que é a imunidade, sistema imunológico. Nós tínhamos combinado, doutor, eu queria saber,
eu queria que o doutor falasse um pouco sobre a relação do sistema imunológico com processos inflamatórios. Temos visto que hoje tem se aprendido que muitas patologias, muitas doenças, inclusive algumas doenças que ninguém sabia disso, como gordura nos vasos sanguíneos, na verdade são frutos de processos inflamatórios nos vasos, né? Olha que impressionante. Qual a relação sistema imunológico, processos inflamatórios, doutor? É totalmente ligado um ao outro, tá? O mecanismo de ação principal do sistema imunológico é através de uma inflamação, que nada mais é do que um excesso de sangue que chega num determinado tecido. A gente diz que aquele tecido está inflamado. Pode ser a pele mais avermelhada, pode ser a garganta mais inchada, pode ser o pulmão cheio de líquido, tá ok? Isso a gente chama de inflamação. Então, esse infiltrado de células num determinado tecido do corpo é a própria ação do sistema imunológico. Então, a forma do sistema imunológico atuar para eliminar bactérias, vírus, partículas sólidas ali no local, como é o caso, por exemplo, das alergias, ok? Isso é inflamação. Agora, o que acontece se essa inflamação estiver em excesso? Se ela estiver em excesso, o paciente pode acabar morrendo, porque nós estamos falando de um tecido que é fundamental para a vida. Imagine se eu tiver uma superinflamação no pulmão, que é o caso, por exemplo, da Covid-19. O paciente morre por insuficiência respiratória. Ele pode morrer por uma parada cardíaca se isso acontecer no coração. Você pode ter uma hepatite super exagerada no seu fígado, causado por um vírus, e a pessoa morrer por falência do fígado. A mesma coisa pode acontecer nos rins e assim sucessivamente. O mecanismo de ação no sistema imunológico é por meio de células que convidam, literalmente, através de moléculas, outras células para chegar naquele local, naquele tecido, e lá elas começam a identificar problemas, tais como células mortas, células do seu próprio tecido morto, pode ser da pele, por exemplo, presença de bactérias que tem que ser eliminada, presença de vírus, outros protozoários que podem estar ali presentes, partículas sólidas. A eliminação de todas essas injúrias depende inicialmente da reunião dessas células. É como se elas combinassem uma grande festa ali naquele local, uma manda o WhatsApp para outra, e a forma delas mandarem o WhatsApp é através de pequenas moléculas. E olha que legal, Jonathan. Essas pequenas moléculas são chamadas de citocinas, anticorpos e também fatores de transferência. E essas moléculas, então, permitem que o seu sistema imunológico inicie o processo. Mas aí vem um pulo do gato. Lembra quando eu falei no início que saúde é equilíbrio? Muito bem. Existe uma coleção de citocinas, fatores de transferência, entre outras moléculas, que vão chegar para essas mesmas células que foram ali fazer aquela grande festa, aquela grande confusão para tentar corrigir o problema, fala para elas assim, ó, tá bom, chega, para, tá na hora de quietar o facho. Já está tudo resolvido, voltem para casa e voltem para de onde vocês vieram. E aí entra-se o equilíbrio. Os corticoides, o que eles fazem? Eles atuam de forma genérica, inibindo todas as células ao mesmo tempo, evitando que a inflamação se instale. Mas o bom da história é que quando o seu sistema imunológico está equilibrado, ele mesmo é capaz de fazer com que ele dê um passo atrás e diminui o processo inflamatório. É tudo uma questão de equilíbrio. E a melhor forma do seu sistema imunológico fazer isso é quando ele sabe como fazer. Portanto, a memória celular é obrigatória e fundamental. Daí vem as vacinas, daí vem os fatores de transferência. Eu imagino que deve ser o próximo tema. Legal, a gente vai chegar nas vacinas e fatores de transferência em 1 minuto. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para o doutor Ricardo. Como é que alguém perde a saúde, doutor? Como é que alguém fica doente? Assim, como que isso acontece?
São várias maneiras possíveis. Uma delas é o sistema imunológico não estar equilibrado. Você sai na rua, pega aí um vírus normal da gripe e volta para casa quase sem conseguir andar. Por quê? Porque a gripe é muito forte? Não, você é que estava mal protegido. Então, isso tudo depende, basicamente, quando ele fala em equilíbrio, o doutor Luiz Augusto, é um equilíbrio total, completo. O sistema imunológico estando equilibrado, fatalmente o seu organismo estará equilibrado. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Quer dizer, nós temos muitas coisas, né? Porque a gente pode fazer para detonar ou melhorar a saúde. Mas eu entendi que cuidar do sistema imunológico é a principal delas. Quer dizer, se eu tenho um sistema equilibrado, isso vai me ajudar na maior parte dos casos em que eu sofrer qualquer tipo de agressão. Existem alguns tipos de doença que eu costumo dizer que você ganha de presente da família. O diabetes, a hipertensão, essas coisas todas, você recebe de presente de algum antepassado teu. Uhum. E aí você precisa cuidar separadamente, com todo cuidado, desta doença, mas sem esquecer o teu equilíbrio. Ok. Agora, doutor Luiz Augusto, o Anderson ele fez um comentário que eu acho que vale a pena destacar aqui, que é uma pessoa que está com o sistema imunológico em alta, né? Está bem, está equilibrado. Portanto, tem menos processos inflamatórios, tem melhor qualidade de vida, tem mais bem-estar. Eu quero conectar esse comentário do Anderson com o que o doutor acabou de falar. Como é que eu desequilibro o meu sistema imunológico? Uhum. Excelente. É uma pergunta muito inteligente, Jonathan. Olha só. Ninguém quer desequilibrar o sistema imunológico. Tá certo? A gente quer que ele se mantenha em equilíbrio. Então, quando é que ele se desequilibra? A pergunta que você fez, eu vou colocá-la de uma outra forma, assim, ó, o que eu fiz de errado? Por que deu errado? Por que desequilibrou? Tá certo? É mais ou menos por aí. Sabe quando a mãe da gente fala, menino, não esquece de pegar a blusa antes de sair de casa, sair da friagem, não toma chuva, que você vai gripar e não sei o que tem? O que é isso? Muito desses mitos de mãe e de vó e assim por diante, vem da ideia de que se você resfriar o seu corpo, o seu organismo não vai dar conta de combater aquele resfriado. Então, são mitos que vêm um do outro. Mas, na prática, o que está acontecendo? Quando você expõe o seu corpo a determinadas bactérias, a determinados vírus, adivinha o que tem que acontecer? O seu sistema imunológico tem que aprender literalmente, a lidar com esses novos micro-organismos que entraram no seu corpo. E a forma de aprendizado, querendo ou não querendo, Jonathan, é desequilibrando o que já estava equilibrado anteriormente. Para aprender, ele cria uma grande confusão. Ele gera inflamação, ele chama macrófago, que chama células dendríticas, que libera um tanto de citocinas, fatores de transferência internos, chamando células para o local. Esse aprendizado todo, se ele acontece num tecido muito sensível para você, como, por exemplo, o pulmão, pode ser que não dê tempo do seu organismo se reequilibrar no novo estado de homeostasia e você acaba morrendo por causa disso. E aí eu tenho que fazer o quê? Entrar com anti-inflamatórios e antibióticos para salvar a vida do paciente.
E aí depois ele volta a se reequilibrar. Então não sou eu que provoco o desequilíbrio. O que provoca o desequilíbrio é a própria natureza nossa de novos vírus, novas bactérias, novos fungos, novas comidas. A gente está sempre se alimentando de forma diferente. Novos ares. Né? Quando a gente entra no inverno, o ar que chega até nós é diferente do ar do verão, que é diferente do ar do outono. Né? Então, são partículas diferentes que vêm aí no ar. Tudo isso, a gente tem que pensar o organismo de forma holística. Nós não somos um ser isolado, hermeticamente fechado, que eu vou mudando a alimentação, que eu vou mudando o medicamento, ou que seja lá o que for, e vai mudando. Não, a gente está em equilíbrio com todo o ambiente. E à medida que a gente vai mudando de ambiente, o nosso corpo tem que aprender. Tá? Então, vamos lá. Agora, olha só qual que é a inteligência da coisa. Mas espera aí. E se o meu sistema imunológico estiver treinado, preparado para quê? Para aprender a lidar com novas bactérias, novos vírus, novos tipos de partículas no ar, né? Novos alimentos, poeira e assim por diante. E se ele estiver preparado, se ele for inteligente, se ele tiver memória prévia do que fazer naquela condição, o que acontece, Jonathan? Eu vou sair do desequilíbrio mais rapidamente. E vou entrar em homeostasia, em equilíbrio, mais rapidamente. Eu não vou perceber no meu corpo os sintomas. É muito simples. Um sistema imunológico preparado, inteligente, eu vou comparar dois pacientes, paciente A, paciente B. O A não tem essa inteligência. O B tem essa inteligência. O B vai desenvolver menos sintomas graves de uma determinada doença do que o A. Isso a gente já sabe. Isso já está comprovado pela ciência. Eu tenho uma e pergunta. Essa é a ideia. Só para você acrescentar na resposta, e assim que você vai, eu vou repetir a pergunta para o Dr. Ricardo também, tá bom? Você falou que as próprias doenças desequilibram o sistema, as próprias agressões que o sistema sofre desequilibram. Então, eu tenho mais... mas há alguma coisa que eu posso fazer ou não fazer que também o desequilibra? E dois, também tem uma função de tempo aí, quer dizer, uma criança e um idoso enfrentam situações distintas de imunidade, né? O tempo também, ele cansa o sistema, usando uma palavra bem leiga, né? O sistema vai ficando mais cansado com o tempo ou isso é um mito? Então, eu vou pedir que você responda e depois que o Ricardo também responda isso para nós. Sim, olha só. É claro, o tempo ele envelhece todas as células do corpo, inclusive as células do sistema imunológico. Elas vão ter menos plasticidade, vai ter menos células ao longo do tempo. Porém, o que nós acabamos de descobrir recentemente? Que pacientes supercentenários, com mais de 110 anos de idade, têm uma coisa muito especial em relação a pessoas mais jovens, que é um tipo de linfócito, que são os linfócitos NK, os natural killers, e os linfócitos citotóxicos, que são CD4, que são CD8, que eles têm uma capacidade de matar vírus muito mais ativo que outros pacientes. Isso mostra que o sistema imunológico deles, aí por uma sorte genética, literalmente, por ele ter dado da família, ele consegue viver mais tempo. Então, o que eu deveria fazer com o meu sistema imunológico? Manter ele o mais ativo possível, principalmente essas células, como as natural killers, que são células capazes de eliminar vírus, eliminar células infectadas como células mutantes, tumorais, sem a necessidade de outro tipo de artifício. Então, se eu ativar essas células, estou promovendo mais equilíbrio para o meu corpo. Então, o que eu deveria fazer para manter o meu sistema imunológico funcionando de forma equilibrada, que é o que normalmente muitos de
corretamente. É alimentação e hidratação. São duas coisas que você não pode deixar de fazer, Jonathan. Se alimentar corretamente e se hidratar intensamente, tá bom? Água e alimentação. Esse que é a grande chave, tá bom? Olha, aquela clássica frase das avós, canja de galinha não faz mal a ninguém, é perfeita por causa disso, tá bom? Ali você vai ter todos os nutrientes que você precisa e água junto. Então, você está recebendo as duas coisas ao mesmo tempo. Isso traz força para todo o organismo e, em especial, para você ter uma vida estressada, agitada, se alimenta mal, aí nós podemos incluir os suplementos alimentares. Porque com suplementos alimentares, tudo aquilo que falta numa alimentação adequada, ele vai ser suplantado e, consequentemente, permitindo que seu sistema funcione de uma forma sempre equilibrada. Perfeito, muito obrigado. Independente da idade, viu? Isso Legal. seja criança, jovem e adulto, e velhos, independente da idade. Excelente, excelente, perfeito. Doutor Ricardo Ábido, da perspectiva médica aí, explica esse fenômeno também. Quer dizer, primeiro, o que eu posso fazer para atrapalhar o meu sistema imunológico, né? Ou não fazer, que cause um dano, que faça com que ele fique desequilibrado, e também essa questão na sua percepção, na sua experiência médica, do tempo, tá bom? Como é que você enxerga isso? Me fala. Se você não se alimentar direito, você já está trabalhando contra. Quando ele falou em alimentação e hidratação, essa hidratação é feita com água, não é cerveja, uísque, nada disso. Coca-Cola, nada disso. Hidratação com água. Coca-Cola. Muito bem. Coca-Cola ainda ajuda, mas bem, o importante é você se alimentar bem, viver hidratando, até fazer uma coisa que eu não faço, exercícios físicos, também te ajudam a melhorar o teu sistema. Legal. Te levam mais facilmente a atingir o equilíbrio. Perfeito. A palavra desta reunião hoje vai ser equilíbrio. Excelente. E a gente vai aprender um jeito legal de equilibrar as coisas. Perfeito, doutor Ricardo. Sim, perfeito. A Fabian fez um comentário que eu queria acrescentar, porque eu acho que foi bem legal, tá bom? Porque ela comentou aqui que também precisamos de vitamina D, então é bom tomar sol de vez em quando, né? Quer dizer, hidratar-se bem, alimentar-se bem, fazer exercício físico até um determinado limite, porque excessivo também detona o sistema imunológico, a gente sabe disso. E aí, se eu falei alguma bobagem, os doutores me corrijam. E, obviamente, expor-se, né? Estar lá fora um pouco, estar no sol, respirar um ar mais puro também vai me ajudar, não é isso? Sol. De preferência, muito bem, sol é fundamental. De preferência lá fora, ao sol, perto de uma mata, mas ao sol. Perfeito, obrigado. Eu não vou gastar muito tempo falando do sol, etc., mas eu acho que vale a pena a gente ter esse destaque para entender que é o seguinte: ficar parado, fechado dentro da tua casa não vai te ajudar. Tem que se mexer, fazer alguma atividade física. O doutor fez aqui uma pequena confissão, né, quando ele disse algo que eu não faço, que é exercício físico, o que mostra que, às vezes, muitas vezes, aquilo que a gente sabe não se reflete naquilo que a gente faz. Tá certo? Então, e conhecimento não resolve nada, a menos que você use. A menos que pratique. Eu quero deixar isso claro, porque ao final dessa reunião, todo mundo vai sair sabendo mais. A pergunta é se a gente vai sair daqui fazendo mais, vivendo melhor.
Tá legal? Tem mais uma pergunta aqui do Juscelio, e aí eu quero mudar um pouco de assunto. E aí eu vou para educação do sistema imunológico, né? Falar aí daquilo que o doutor Luiz Augusto já deu uma prévia, vacinas e fatores de transferência, mas o Juscelio fez uma pergunta que eu acho que é bem legal, e eu vou começar agora com o doutor Ricardo e depois passar para o doutor Luiz Augusto, ok? Vamos lá, doutor Ricardo. Ele perguntou se o sono tem algum tipo de peso, né? Influência sobre a qualidade do sistema imunológico. Se eu durmo pouco ou durmo mal, isso reduz a minha imunidade? Reduz, e eu defendo uma teoria de que o sono faz mais falta do que um prato de comida. O sono te derruba muito mais, uma noite mal dormida te derruba muito mais do que um dia sem almoçar. É que o sono que você perde, você não recupera. Pode falar mais alto, Rosana. O que você falou? Eu fiz uma observação, porque é uma coisa, como eu já trabalhei com isso, o sono que você perde durante a noite, você nunca mais recupera. Não tem como recuperar. O sono que você perde noturno, você não tem mais como recuperar. Um prato de comida você pode repor, mas o sono... Legal, bacana. Perfeito. Muito bom. Fala, doutor Luiz. Exatamente, é isso. E tem muitos estudos, né? Tanto de imunobiologia, mostrando com camundongos, mostrando que eles deixam os bichos estressados e depois faz a contagem de células, tá? De linfócitos, CD4, CD8, cai tudo. É o mesmo efeito de um paciente aidético. Olha que loucura. Você pega um camundongo e deixar ele estressado ali, ó, rodando, comendo. Depois você faz as contagens dos linfócitos deles no equipamento, é como se ele tivesse aidético. É uma imunodeficiência adquirida em função do estresse pela privação de sono. É absurdo. Que legal, interessante saber isso. Então, gente, ó, o Anderson, ele fez um destaque agora aqui que eu acho que vale a pena. Voltamos à palavra equilíbrio, né? Quer dizer, então trabalhar e exercitar-se adequadamente, alimentar-se adequadamente, hidratar-se adequadamente, exercitar-se adequadamente e dormir adequadamente. Legal, bacana, bom saber disso, importante isso aí. Eu costumo dizer que eu sou doutor em falta de sono, né? Se alguém que conhece esse assunto, sou eu, entendeu? Mas é péssimo mesmo. E é interessante porque uma pessoa pode viver 10, 15 dias mais sem comer, como o doutor acabou de falar, como a Rosana também destacou. Mas vamos lá. Mas não passa 10, 15 dias sem dormir. Mas aí que tem o pulo do gato do suplemento, ok? Opa, então, vamos lá. se você mesmo na condição de um estresse, que não consegue dormir pouco, ok. Então, como trabalhar em prol do meu sistema imunológico, eu não tendo essa condição plena de sono? Eu posso... Antes que você fale. Então, Isso. agora nós já vamos entrar na educação do sistema imunológico. Pronto. Então, vai em frente. Muito bem. Então, tá. Gente, olha só. O que o seu sistema imunológico precisa adquirir ao longo da vida dele, tá? Quanto melhor o sistema imunológico, mais equilibrado, menos doença, mais saúde. Isso é fato. E aí, as pessoas sempre me perguntam, doutor Luiz, como que eu faço para aumentar o meu sistema imunológico? Só tem duas formas comprovadas pela ciência. Uma delas, e as duas passam pela educação do sistema imunológico, ambas as formas. Educar no sentido literal. Treinar as células, que são elas, linfócitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, basófilos. É um tanto de célula que está presente no nosso sangue, na nossa linfa. Todos vocês certamente já fizeram um exame de sangue. O médico já pediu para você o exame de sangue chamado hemograma. O que o médico quer ver ali no hemograma? A contagem das células que estão circulando no seu sangue. Uma delas são os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, que servem para quê? Transportar oxigênio.
As outras são os glóbulos brancos, que são os linfócitos, que são as células do sistema imunológico. São os leucócitos, linfócitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas, plaquetas. Essas células, elas precisam aprender ao longo da sua vida inteira, desde o dia que você nasce até o dia que você morre. E qual que é a forma de ensinar essas células a funcionarem de forma correta, trabalharem bem? Só tem duas formas de fazer isso, comprovadas pela ciência. Uma delas são as vacinas. Acontece que não existem vacinas para todo tipo de doença. Por exemplo, Covid-19, não existe vacina ainda. Dengue, não existe vacina. Ah, beleza, influenza A, H1N1, tem a vacina. Todo ano você tem que tomar uma nova porque o vírus muta, ok? Então, a vacina é um medicamento que depende de uma orientação médica ou de um programa do governo para que você tome a vacina no tempo adequado e na medida certa, porque senão não vale de nada. E qual que é a outra forma de ensinar o sistema imunológico a funcionar bem? Aí que está a grande inteligência. Doutor, segura um pouquinho. Oi, eu vou falar de pode fatores falar, de Jonas. transferência em um minuto. Tá bom. Segura só um pouco. Eu queria ouvir agora o doutor Ricardo sobre as vacinas, porque depois, quando a gente entrar em fatores de transferência, ele não vai sair mais. Tá bom? Pode ser? Vai lá, doutor. Muito bom. Pode ser. Vacinas você tem para algumas doenças. Para outras você não tem. Por exemplo, o nosso grande drama mundial atual, não existe vacina contra a Covid. Como ele já disse, dengue também não tem. E como é que você se livra da dengue? Dando um tapa no mosquito. É a coisa mais simples do mundo, mas cadê esse mosquito? Ele te pega na traição. E a vacina é como a história da gripe. Todo ano vem um vírus novo que necessita de uma vacina nova, porque eles também evoluem. E nós estamos sempre correndo atrás. Primeiro o vírus evolui, depois você faz a vacina. Pois é, a gente sempre está correndo atrás, né? A gente já vai agora avançar, vou passar de novo para o doutor Luiz. Agora vamos entrar em fatores de transferência, e aí nós vamos sair, tá bom? Esse é o nosso... um assunto que ele não gosta. Ele nem gosta desse assunto. É assim, mas eu preciso fazer um comentário aqui. Eu vou aproveitar a deixa do doutor Ricardo. Porque o doutor Ricardo falou o seguinte, a dengue é fácil, dá um tapa no mosquito, não é? Veja, é um fato real. Você vê um mosquito, você vai dar um tapa nele, ponto. E funciona, viu? Mas mas o problema é que eu peguei dengue. Há um ano e pouco atrás, eu peguei dengue. E eu não vi mosquito nenhum me picando, mas ele me picou. Agora, imagina lidar com doenças como essa que estamos enfrentando, que é totalmente invisível. Essa não tem tapa que resolva. Aliás, dizem que se você der um tapa, é bom lavar a mão depois. Não é? Olha que interessante. Então, doutor Luiz Augusto, primeiro, quais as principais diferenças entre uma vacina e os fatores de transferência? E explica para nós o que são os fatores de transferência, por favor. Muito bom. Essa pergunta ela é essencial. Eu vou responder de uma maneira mais didática possível, tá bom? Vamos lá. Veja só. Quando a gente nasce, né, e a gente tem um privilégio de se alimentar do leite materno, até o 15º dia, em especial até o 5º dia, então vai do 1º ao 5º, estendendo até o 15º,
esse é um leite riquíssimo em proteínas. Ele tem mais proteínas do que gordura. Em função disso, esse leite é chamado de colostro, rico em proteínas. E uma das proteínas mais abundantes nesse leite são dois tipos: as imunoglobulinas, que são chamados anticorpos, e os fatores de transferência. São proteínas muito pequenininhas, chamadas peptídeos, que têm aí de 6 a 12 aminoácidos, bem pequenininhas mesmo. Comparando com os anticorpos, que são as imunoglobulinas, que são bem maiores, essa aí já está para milhares de aminoácidos, só para vocês terem ideia. É como se eu estivesse comparando um grãozinho de arroz com um pedaço de carne, literalmente, um bife de todo tamanho, tá? Para vocês terem ideia de dimensões entre imunoglobulinas e fatores de transferência, mas está lá no leite materno, nesses primeiros dias de amamentação. Quando a criança, o recém-nascido, se alimenta desse colostro, ela recebe da mãe esses fatores de transferência, que, por sua vez, irão ativar, ligar as células do sistema imunológico, protegendo a criança. Então, ela vai ter menos problemas inflamatórios, como dor de barriga, sinusite, renite, artrite, problemas respiratórios, bronquites. A gente já sabe que a criança que se alimenta do colostro, ela não tem bronquite. A gente já sabe disso. E a recíproca é verdadeira. A criança que não se alimenta do colostro, ela vai ter mais bronquite. Então, isso protege a criança. Isso é fato. E a boa notícia é que esses fatores de transferência estão presentes em todo tipo de leite materno. Então, não é só nos seres humanos. Então, a vaca, quando dá para o bezerro o colostro, ela também transfere para o bezerro os fatores de transferência. E depois, mais recentemente, foi descoberto que eles também estão presentes na gema do ovo, que serve para alimentar o pintinho que vai nascer ali da gema do ovo, ativando o sistema imunológico também do pintinho recém-nascido. E se nós pudéssemos cá esses fatores de transferência da gema do ovo, do colostro bovino, contendo ainda outras vitaminas, outros minerais, quais os benefícios isso traria para um organismo adulto, que hoje já não pode mais tomar o leite materno? Seriam fabulosos, seriam maravilhosos. E essa é a proposta, então, dos fatores de transferência como suplemento alimentar. É literalmente purificá-los destes alimentos naturais, como o colostro bovino, a gema do ovo, colocar em cápsulas para que nós possamos, enquanto adultos ou crianças que não mais têm acesso ao leite materno, recuperar aquela condição de quando nós éramos crianças. Isso vai reacender as células do meu sistema imunológico. Vejam só que interessante. Uma célula do sistema imunológico que nasce hoje, agora, no seu corpo, ela vai durar 72 horas. Depois disso, ela desaparece. Eu tenho que fazer uma nova. E assim vai. Então, o nosso sistema imunológico está sempre se renovando, de 3 em 3 dias. E se você tomou fatores de transferência só lá quando você se alimentou do sagrado leite materno da sua mãe, quando você era recém-nascido, puxa vida, será que eu não posso repetir essa dose agora novamente? Então, se nós tivermos no mercado tecnologias que permitam isso, a resposta é sim. E essa é a proposta, e essa é a ideia, tá bom? Reacender o seu sistema imunológico com os fatores de transferência, que são essas proteínas, que vão ligar as células. E isso promove o efeito muito parecido com o efeito da vacina. Só que de uma forma genérica. Não é específico para uma única doença, é para qualquer virose, qualquer bacteriose. Porque o seu sistema imunológico reaceso pelos fatores de transferência que você consumiu hoje, agora, ele estará numa condição mais favorável de enfrentamento dessas viroses e dessas bacterioses. É isso daí.
Excelente, doutor. Uma informação que eu acho que é bacana, que muita gente não sabe, né? O bezerro, ele nasce, aquele bezerro que é, por algum motivo, privado de tomar o colostro, mais de 80% dos bezerros que não tomam colostro morrem. Por quê? Porque exatamente o rebanho bovino ele é exposto a muitas mais agressões do que nós, né? Nós lavamos a mão, lavamos os utensílios, lavamos a comida antes de comer. Eles não, eles comem o que tiver ali e acaba que morrem. Se você não tiver bem com as defesas em ordem, e como eles vivem, tanto o gado quanto as galinhas, né? Vivem em ambientes muito próximos do ambiente humano. Então, nós compartilhamos muitas patologias. Então, o sistema imunológico desses animais acaba sendo muitas vezes mais poderoso do que o humano. E aí, se a gente consegue pegar emprestada essa imunidade deles, olha que efeito fantástico. O Anderson fez um comentário que a gente vai daqui a pouco explorar, porque daqui a pouco a gente vai entrar na parte de produtos disponíveis com fatores de transferência, ok? Que é daqui a alguns poucos minutos mesmo. Mas eu queria que o doutor Ricardo agora falasse para a gente também, explicasse aí na perspectiva médica, porque ele é o cara que, olha, vai lá tomar essa vacina. Quando ele faz isso, ele está querendo ensinar o sistema imunológico a ter determinada reação quando o vírus vier. Não é isso? Como que os fatores de transferência podem fazer um trabalho similar, doutor Ricardo? Os fatores de transferência, eles modulam o teu sistema imunológico. Ele tanto melhora aquele sistema que está fraquinho, como reduz aquele que está muito forte. E eles te levam a uma espécie de imunidade a qualquer coisa que aparecer de repente. Então, quando você diz, o doutor Ricardo manda tomar a vacina, tem uma que eu já não vou recomendar. É essa vacina chinesa aí contra o Covid. Essa eu já sou contra por princípio. Mas os fatores de transferência cobrem aquilo que nós perdemos entre a primeira infância e, no meu caso, a terceira idade. Tá certo. E hoje eu vivo tranquilo, não parei de fazer medicina. Por quê? Porque com 76 anos de idade, eu tomo os fatores de transferência há 4 meses, estou tranquilo. Por que eu iria parar de trabalhar para ficar em casa reclamando da vida? Tá certo. Melhor ir, né? Então, tá bom. Deixa agora agora a gente vai começar a falar de produtos, tá bom? E aí eu vou precisar da ajuda da Rosana, que está do lado do Ricardo, precisar da ajuda do Anderson e de mais algumas pessoas, o Agostinho, que está conosco também, porque eu vou precisar que eles... E também o doutor Ricardo e o doutor Luiz Augusto compartilhando algumas experiências pessoais, tá bom? Que eu acho que vão ser importantes. Mas deixa eu ver se eu entendi na minha língua, que não sou médico nem imunologista, ok? Então, quando um organismo... Traduz agora. Oi? Eu vou traduzir, não é o David que está falando, né? Então, eu vou traduzir. Mas vamos lá. E está muito claro. A minha questão é ver se eu entendi. Então, quando o meu corpo se expõe a um patógeno qualquer, a uma agressão qualquer, especialmente quando ela é viral ou quando ela é bacteriológica, alguma coisa assim, é como se fosse uma corrida. Então, o vírus entra no organismo. Entram alguns vírus, alguns poucos vírus. E quando eles se instalam ali, eles começam a se multiplicar. E conforme eles vão se multiplicando,
eles vão causando a doença. Legal. Do outro lado, eu tenho o sistema imunológico, que assim que aquele vírus, por exemplo, entrou, o sistema já reconhece. Entrou ali, temos uma ameaça aqui. E aí ele avisa todo mundo e temos que começar a produzir anticorpos para aquela doença, para aquele vírus. E aí é uma corrida. Se os vírus se multiplicarem mais do que os anticorpos, a doença se instala e aí eventualmente tem que usar ou suporte para acabar com alguns dos sintomas, ou ele vai, o sistema imunológico vai criar anticorpos mais rápido e vai detonar aquele vírus ou aquela bactéria e evitar que a doença de fato se instale. Legal? Então, essa é a corrida. Quando eu tenho uma vacina, eu injeto um vírus que está lá enfraquecido e que, portanto, vai se multiplicar muito lentamente, dando tempo ao organismo de produzir os anticorpos para aquela doença. E aí, quando o vírus verdadeiro vier, ele encontra um sistema já preparado para combatê-lo. Então, essa é a forma da vacina, ela é específica. O defeito da vacina é que vacina para gripe não resolve dengue. Então, ela é específica. Do outro lado, eu tenho fatores de transferência, que educam e preparam um sistema para reconhecer mais rápido, para agir para criar os anticorpos também com mais velocidade e também aumentar a velocidade das natural killers, né? As células assassinas, exterminadoras naturais, para destruir aqueles invasores com mais velocidade do que eles crescem. E como eles não são especialistas ali, qualquer invasor vai ter o mesmo nível de resposta, portanto, com maior eficiência. Daí os fatores de transferência terem essa eficiência fantástica que eles têm. Eu traduzi corretamente, doutores? Eu só acrescentaria... Sim, doutor Ricardo. Eu só acrescentaria uma coisa. Os fatores de transferência deixam o teu sistema imunológico mais competente. Fantástico. Fantástico, obrigado. É isso mesmo, isso é importante. Bom, tá bom. Temos então agora eu vou tomar um pouquinho do nosso tempo compartilhando um pouco a minha tela, tá bom? Por quê? Porque agora a gente vai falar onde encontrar fatores de transferência. Porque não dá para ir até a farmácia ao lado e dizer, olha, eu queria um frasco de fator de transferência. Sabe por quê? Porque eles só estão disponíveis em um local, né? Só tem uma empresa com a competência técnica para nos fornecer isso, que é a For Life. Então, é importante que todo mundo saiba disso, tá bom? Eu agora vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar alguns desses produtos. Eu vou rapidamente explicar cada um deles, e aí a gente volta para essa sala aqui, e aí eu vou pedir para algumas pessoas compartilharem conosco as suas experiências pessoais com cada uma delas, tá bom? Para que vocês possam entender o potencial que isso tem. Mas eu vou falar isso que eu vou dizer agora algumas vezes daqui para frente, para que isso fique muito claro. Porque vocês vão ouvir daqui a pouco pessoas falando de determinada doença específica e o resultado que teve utilizando os fatores de transferência. Você vai ouvir isso. Mas você não pode se enganar. Você não pode entender que fatores de transferência curam, previnem ou tratam qualquer doença específica. Porque ele não faz. Os fatores de transferência não atuam sobre as doenças. Diferente de quando eu tomo lá, eu tenho H. pylori, que causa úlcera no meu estômago. E aí tem um antibiótico específico que eu tenho que tomar por 10 dias para matar a bactéria Helicobacter pylori que está no meu estômago.
Então, eu posso dizer que aquele antibiótico cura a úlcera causada por H. pylori. Por quê? Porque o antibiótico ataca a bactéria. Os fatores de transferência não atacam nenhuma bactéria nem nenhum vírus. O que eles fazem é treinar, tornar, como disse o Dr. Ricardo agora, o sistema imunológico mais competente. Então, não vamos entender errado aqui. Você vai ouvir falar de doença, sim, mas os fatores de transferência, eles atuam sobre o seu sistema imunológico e o sistema imunológico faz o trabalho dele. Ok? Então, agora eu vou falar um pouco, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Ok? Vamos lá. Eu vou começar com isso aqui. Ups. Vamos lá. Então, estão enxergando a minha tela, doutor Ricardo, doutor Luiz? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Este produto que você tem na sua frente agora é o For Life Transfer Factor 3 Factor Plus. Este é o mais poderoso suporte, apoio ao sistema imunológico disponível hoje no mercado. Ele é capaz de elevar a capacidade de resposta do seu sistema imunológico em até 437%. Isso significa que o teu sistema imunológico vai ter mais de 5 vezes a capacidade que ele tem hoje. Não, mas espera aí, é só 430? Sim, você tem a sua capacidade. Você soma ela a 437%, sim, é mais de 5 vezes. Então, lembra aquela corrida que eu falei lá? Quer dizer, os vírus correm numa velocidade para se multiplicar e os anticorpos e outros vão também na mesma corrida. Aqui ele vai correr 5 vezes mais rápido. Legal? Então, este produto, assim como todos os produtos contendo os fatores de transferência que a gente vai ver hoje, e os produtos da For Life todos são baseados nessa mesma molécula. Você vai ver agora um produto que tem uma leve diferença desse, mas todos os produtos são formas diferentes de você consumir fatores de transferência. A For Life desenvolveu diferentes produtos para nos ajudar a nos beneficiar de diversas maneiras dos fatores de transferência. Então, este produto, além dos fatores de transferência, como Transfer Factor, Ovofactor e Nanofactor, ele contém zinco, e essa mistura que é conhecida como Cordivant, que é uma mistura de cogumelos, aveias e outros componentes, todos que fortalecem o sistema imunológico. Então, juntos, estes produtos levam este tipo de resultado, tá bom? Agora, um detalhe importante aqui, não é? Este produto, ele fortalece o sistema mais do que acalma, do que modula. Ele é um imunomodulador, mas ele tem o Cordivant, que não é imunomodulador, é um fortalecedor. Então, este produto fortalece mais do que modula, mais do que acalma. Nós não abordamos muito este assunto, mas o que é acalmar o sistema? E quando eu terminar, se eu precisar de correção, temos os dois especialistas que vão corrigir se eu falar alguma bobagem aqui, ou vão ampliar o que eu disser. O sistema desequilibrado é um sistema que, por exemplo, vai te dar uma reação alérgica, que é como usar uma granada para matar uma barata. Mata a barata, mas causa outros danos. Então, uma alergia é mais ou menos assim. O sistema responde com força demais a algo que é pequeno. E, do outro lado, um sistema que ataca a si mesmo, ataca o próprio organismo, causando aquilo que é conhecido como doenças autoimunes. Alguns tipos de câncer também são considerados como doenças autoimunes. Então, você tem os fatores de transferência, eles modulam o sistema para evitar esse tipo de ação. Mas o Cordivant, ele fortalece apenas, tá bom? E por que eu fiz esse destaque aí? Porque este produto, ele é o inverso, ele acalma mais do que fortalece. Tá bom? Ele também, como você pode ver, tem todos os componentes do Plus, menos o Cordivant.
Tá bom? Então, com este produto, você vai acalmar, equilibrar mais o sistema do que fortalecê-lo. Hoje, eu, na dúvida, uso os dois, tá bom? Só para que vocês saibam. Na verdade, eu uso os três, porque você também tem esta versão, que é muito parecida com a anterior, mas que não contém zinco. E nós não vamos falar dos benefícios do zinco, porque você pode encontrar na internet facilmente o bem que ele faz para cabelos, unhas, olhos, pele, etc. Ok? Mas são 3 formas de consumo direto dos fatores de transferência. Tá bom? Agora eu vou pular aqui. Eu tenho um vídeo aqui que eu não vou passar agora, tá bom? Na próxima passada eu venho para ele. E agora nós temos aqui uma outra forma de consumo dos fatores de transferência. Dessa vez, associado a uma proteína de altíssima qualidade e de alta absorção. Ela é de alta absorção por ser hidrolisada. O seu organismo é capaz de absorver até 98% da proteína que te é oferecida nesse produto. Ela tem 18 aminoácidos. Você não encontra nenhuma outra proteína no mercado com 18 aminoácidos. Mas lembra que o propósito dela é te auxiliar no consumo dos fatores de transferência. Então, ela tem a mesma quantidade de fatores de transferência e dos componentes do Plus. Tá? Então, ela também vai aumentar a tua imunidade em até 437%. Mas, por conta da qualidade da proteína, ela também estimula o aumento de massa muscular em 74% e os índices de queima de gordura em até 564%. Todos esses números que vocês estão ouvindo agora têm respaldo em estudo científico. Não é apenas uma observação clínica, não. Tem estudos comprobatórios disso. É importante saber que, especialmente para pessoas de mais idade, aí, como ele próprio disse, da terceira idade, né, doutor Ricardo? O consumo de proteínas é talvez o item mais importante da alimentação, porque a perda de massa muscular leva a muitos outros danos à saúde, e essa é uma das coisas que mais se perde ao longo do tempo. Então, o consumo de proteínas é extremamente bem-vindo nesse momento. Você tem aqui uma outra forma de consumo dos fatores de transferência, aqui no suco e numa geleia, associados aos mais poderosos antioxidantes que temos à disposição. Um deles, um dos componentes, e todos esses, é importante que se saiba, todos esses produtos são produtos de origem orgânica e natural, todos eles. E os produtos, aqui nesse produto você tem, por exemplo, um dos componentes é a uva roxa. E você também tem o açaí, que são fornecedores do mais poderoso antioxidante que temos à disposição, que é o resveratrol. Ele é poderoso para cicatrização, o resveratrol é poderoso. Os antioxidantes, de forma geral, eles reduzem os efeitos dos radicais livres, eles retardam o envelhecimento celular e todos os seus problemas. A oxidação celular ela é a causa de muitos problemas de saúde. Então, quando você associa antioxidantes com fatores de transferência, você está criando uma fórmula muito poderosa de proteção ao organismo. E, finalmente, não menos importante, você tem um energético. Então, os fatores de transferência associados a um energético, que, além de multiplicar a capacidade energética natural do seu organismo, melhora o poder de concentração e foco. A Rosana costuma dizer que isso aqui é inteligência em sachês, porque você é capaz de usar melhor o seu cérebro com a ajuda do Energy. Ok? Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês agora, porque este conjunto de produtos é o único conjunto de produtos que oferece fatores de transferência puros em quantidade adequada para causar um impacto
muito forte, muito poderoso no seu organismo. Então, voltamos agora para a nossa sala aqui e eu vou agora convidar algumas pessoas e eu quero começar, eu não estou vendo ele aqui agora, talvez ele esteja na outra página. Cadê o nosso amigo? Me dá um segundo aqui. O Evaldo. Evaldo está com a gente ainda, não? Tá. Tá sim, tá mascarado. É que eu não estou vendo o Evaldo. Achei o Evaldo na minha tela aqui. É que tem bastante gente aqui. Evaldo, Pois é. então compartilha com a gente, rapidamente, aí, em 2 minutos, a tua experiência. Você tem consumido, me conta um pouquinho do que acontece com o teu organismo e o que aconteceu com os fatores de transferência. Então, vamos lá. Vou pontualizar algumas coisas. Desde criança, eu sempre tive problemas de saúde, né? Sou portador de doença crônica. Então, hoje eu tenho 47 anos, mas nunca provei de uma boa saúde. Sempre a minha vida foi assim, o tempo todo altos e baixos. E tenho N problemas, né? Tanto respiratório, sinusite, um monte de coisa. E há 2 meses atrás eu comecei a tomar o fator de transferência, né? Apresentado aí pelo Carpes e a Tati. E a minha vida hoje é outra. Foi um divisor de águas na minha vida esse produto, porque todos os problemas que eu tinha resolveram, todos. Para você ter uma ideia, eu só respirava pela boca no inverno. Não conseguia, porque trancava todo minha respiração, né? O nariz, dava uma dor de cabeça forte, a sinusite é muito forte, né? Então, hoje, inclusive até no verão, quando eu pegava entrava no carro com ar-condicionado, tinha um ventilador, alguma coisa do tipo em casa, trancava tudo. E é um sacrifício muito grande, um sofrimento muito grande. E hoje, nesse inverno, nenhuma vez eu fiquei com o nariz trancado, nenhuma vez me deu dor de cabeça frontal. Então, e meu emocional equilibrou, minha disposição e sensação de bem-estar foi muito boa. Eu não dormia, estou dormindo que nem um reloginho, que nem um anjinho. Meu intestino está funcionando que nem um reloginho. Então, olha, se eu for contar cada parte, é incrível, porque eu tinha N problemas, muito mesmo. E o Plus veio na minha vida para agregar valor e qualidade de vida, porque eu não tinha isso antes. Eu só provava de alguns momentos de qualidade de vida. Tanto que eu recebo o LOAS, né? Porque por causa disso que eu não conseguia trabalhar mesmo. E eu nunca na minha vida tinha provado tanto tempo de qualidade de vida igual eu estou agora. Por exemplo, ontem eu fiz o teste do Covid, que eu estou com todos os sintomas, inclusive por isso que eu estou usando a máscara, né, aqui em casa, que a doutora pediu para que todo mundo usasse, e principalmente eu me isolar de todo mundo, de exterior aqui de casa. E se fosse em outra época, pelos sintomas que eu estou tendo, com certeza eu já estava no hospital internado. E eu estou conseguindo passar muito bem, sabe? Ainda hoje eu consegui trabalhar um pouco aqui, mesmo com todos os sintomas, ruim, dor de cabeça, mas eu estou com disposição, sabe? Tá normal para mim, além do desconforto, a falta de ar, dor no peito que eu tenho, as tosses, de vez em quando a tosse, mas eu sei que eu estou em pé ainda por causa disso aqui. Legal, perfeito. Eu sou muito grato. Eu só queria agradecer ao Anderson e a Tati, porque eles me incomodaram muito com esse fator de transferência. Eu sabia que eu tinha problema de saúde, mas eu sou muito grato mesmo, sabe? Muito grato. Que nem diz um amigo meu, ciência é um milagre. Faça uso e saiba por si mesmo. Legal, obrigado. Fantástico, é isso mesmo. Então, agora, já que você falou tanto que eles te incomodaram tanto, eu vou ouvir agora o Dr. Luiz Augusto, depois eu quero ouvir o Anderson e a Tati,
porque o Anderson tem também um histórico interessante com algumas doenças. Ele até escreveu aqui no nosso chat, ele escreveu uma nova que eu não sabia, a diverticulite, mas eu quero que ele conte daqui a pouco essa história. Então vamos ouvir o doutor Luiz Augusto agora. Vai lá, doutor. Bom, Jonathan, você, no próprio anúncio da minha participação aqui, você sabe da minha dificuldade de estar aqui com vocês hoje, mas é uma honra estar aqui. Eu tô trabalhando para o governo federal no combate, né, a essa pandemia, ao Covid-19. Eu estou atualmente em São Paulo, no interior de São Paulo, e a gente está desenvolvendo essa pandemia. A gente está baseando muito no desenvolvimento de um teste para frear essa pandemia. Em breve a gente vai poder trazer boas notícias. Mas o que eu estou fazendo para eu não adoecer? Está aqui, eu tomo todos os dias o meu Plus. Isso é fundamental, um de manhã, um à noite, tá certo? Eu faço o teste sempre para ver se eu não me contaminei com o vírus, mas eu não desenvolvo sintoma, mesmo estando na linha de frente, mesmo tendo contato com amostras. E recentemente eu gostaria, se o Lúcio Martins estiver aqui conosco, que ele puder ligar a câmera, ele trabalha comigo, e eu tinha visto no Lúcio uma alergia proeminente, sabe? Uma dermatite atópica. Eu falei, Lúcio, deixa eu te contar um negócio, cara. Toma o zinco. Toma o zinco. Só faz isso. Compra e toma o zinco. Rapaz, o que esse menino me agradeceu por causa dos benefícios que o zinco trouxe para ele. Então, peraí. Então vamos ouvir o Lúcio. Eliminou, acabou. Cadê o Lúcio? O Lúcio está aí? É só abrir seu microfone, Chega mais Lúcio. vezes. Pode abrir seu microfone aí. Oi. Seja bem-vindo, Lúcio. Boa noite a todos. Boa. Conta para nós essa experiência aí. Depois o Anderson fala, não tem problema. Bom, infelizmente eu sou fumante. Sou fumante e eu sempre estou acompanhado com uma alergia de uma rinite, sinusite, tudo quanto há, e eu tenho alergia muito forte, muito severa de pele. E eu estava no meu braço, estava todo escrachado, e minha pele é cheia de manchas. E desde quando eu comecei, que o doutor Luiz me apresentou o zinco com fator de transferências, eu passei a tomar em menos de 15 dias. Sumiu da minha pele as manchas da alergia e a coceira que eu estava no meu corpo. E eu tô conseguindo voltar a passar um perfume, que eu antes me sufocava. E agora que já tem mais de 45 dias que eu já estou tomando, e eu comprei também esse sachê de energia, de energético, essa energia que você apresentou. Eu comprei um kit completo e estou tomando. Não tenho mais sinusite, não estou com rinite. O que me faz agora é parar de fumar. E estou fazendo caminhada todo dia de manhã. Então, os fatores de transferência ainda não ajudam a parar de fumar, não. Isso vai precisar de um pouco mais de força de vontade aí, mas, Lúcio, parabéns. Obrigado de verdade por compartilhar conosco uma experiência tão fantástica. Muito bacana mesmo. Esse energético que o senhor estava falando aí, eu já estou tomando ele, já tem quase um mês já que eu estou tomando ele, e assim, fantástico. Eu estou viajando eu sou colega de trabalho do doutor, nós estamos viajando aí por semana aí 1.600 quilômetros. Te falar uma coisa, estou com um gás bom demais, viu? Estou muito feliz com o resultado. Eu estou, que nem o colega o Evaldo, né, que deu o depoimento dele. Evaldo, é isso mesmo, viu? Eu confirmo tudinho que você falou, tudo que você falou, você sentiu aí, eu senti aí. Legal. Obrigado, Lúcio. Obrigado. Eu vou passar agora o tempo para o nosso amigo Anderson. Vou pedir para o Anderson contar um pouquinho da sua própria história aí. Vai lá, Anderson. Primeiro é uma honra, viu,
viu, Jonathan? Acho que essas pessoas maravilhosas que nós temos aqui, gente, é uma aula de pós-doutorado, né, doutor Luiz Augusto? O senhor que é professor pode dizer bem isso, não é verdade? Nossa, viu, Anderson? Porque existiria professor sem aluno e vice-versa. Então, cara, fique tranquilo. Agora, olha Mas só, vou obrigado. contar uma coisa que o Jonathan não sabia, mas eu vou te mostrar agora, Jonathan. Acabei de colocar aí no link de vocês, no chat, 76 artigos no PubMed, que é o maior site de conteúdos médicos do mundo, comprovando que sim, os fatores de transferência ajudam a vencer qualquer tipo de vício, inclusive o cigarro. Então, isso é muito legal, uma descoberta bacana. Muito legal. Eu tenho estudado bastante PubMed. Eu quero dizer uma coisa para você, viu, Lúcio? Amigos meus que tinham problemas com vícios, diferentes tipos de vício, e estão usando os fatores de transferência hoje, já estão me agradecendo. Falando, Anderson, eu não sinto mais necessidade de comer tanto, ou de usar um produto químico, como cigarro, bebida alcoólica. Então, normalmente, e aí o doutor vai explicar melhor isso, quando você usa fatores de transferência depois de bebida alcoólica ou antes, você acaba matando ele, né, doutor? Então tem que dar um tempo, né? Sim, sim, sem dúvida. Olha só, como eu falei nisso, fator de transferência, ele não é uma proteína. Então, a proteína ela é desnaturada. O que é desnaturada? Ela perde a forma. O álcool, ele é muito simples. Olha, se você pegar, por exemplo, qualquer coisa que tem proteína e colocar álcool, ele coagula, né? Essa coagulação é como se a proteína tivesse literalmente torcido, perdida a forma. E sem o formato correto, ela tem um efeito biológico esperado. O fator de transferência é um princípio ativo biológico vivo. Se você usar álcool, você mata. Se você esquentar, você mata, literalmente, tá? E aí, uma coisa legal que o Só uma coisa, Anderson. Agora, por favor, Jonathan. Não, é só o seguinte, na próxima reunião, vou convidar o doutor Ricardo, o doutor Luiz e o doutor Anderson, porque eu estou impressionado. Muito obrigado. Não, mas é sério, gente. Eu tenho visto assim e falado com muitas pessoas dentro do nosso grupo que largaram vícios por causa dos fatores de transferência. Então, naturalmente, se tem pessoas com qualquer tipo de vício, incentiva elas a usar os fatores de transferência, que ajuda muito. Falando agora sobre o meu caso, eu tinha diverticulite, Jonathan. Eu tinha crises severas até 8 meses atrás. E aí, umas 2 semanas atrás, a Tati falou para mim, você não teve mais crise, né? E eu realmente não tive mais crise. Eu falei, olha só que legal, né? Nem isso eu estava lembrando mais. Porque como acontecia a cada 2 ou 3 meses, então eu não só fui esquecendo, né? Mas é uma outra superação. No meu caso, a herpes zoster e todos os sintomas dela, que é baixa imunidade, me ajudou muito. Né? Eu realmente, assim, quando baixa muito a temperatura, aí eu preciso tomar 2+. Eu tomo 2+ ou 1+ e um zinco, além do ProTF, que eu já uso sempre também. Né? Então, isso já me estabiliza de novo a imunidade, é muito bom. Recomendo muito, aquelas pessoas que ainda não têm feito uso diário, façam. A nossa qualidade de vida aqui em casa mudou muito, né, Tati? Exatamente. Eric, antes, nosso filho mais novo, ele nasceu prematuro, e aí, com isso, muitos problemas respiratórios. O doutor Luiz Augusto falou, né? Quem não toma... E o Eric não tomou, doutor. Exatamente como você falou. Pois é. Nessa cirurgia, eu recebi 2 peridual. Uma para o parto e uma para tirar o útero. Então, assim, influenciou demais o meu organismo. Então, não tinha leite, demorou demais. E ele ainda ficou internado. Então, o Eric demorou muito mesmo para eu amamentar. E aí, ele já nasceu com esse problema respiratório. E quando chegava essa época do ano, como o Evaldo disse, eu e o Anderson, a gente queria colocar ele dentro de um vidro, assim. Redonda. Sabe, para proteger. Porque o vento estava lá em São Paulo e ele estava sentindo aqui já. Então, assim, era uma guerra muito grande. Uma guerra com as minhas amigas, porque elas achavam que eu era uma mãe louca, porque o meu filho estava com o peito chiando.
Eu não levava ele, eu não internava ele. E era uma briga com as pediatras também, porque todas queriam internar e eu brigava muito, porque umas indicavam um monte de antibiótico e outras um monte de corticoide. E eu nessa guerra, né, nessa luta, e eu falava assim, não é possível. Ele acabou de sair de um ciclo de antibiótico, eu vou entrar de novo. Então, assim, eu me preocupava muito. E essa semana passada, Jonathan, nós acordamos 5 da manhã, com barulho em casa. Tava friozinho, sabe, gostoso para dormir. Eu falei assim, tem alguém batendo no portão? Aí ele falou, não tem. Eu falei assim, tem alguém batendo no portão. Até que a gente sentou na cama e a gente ouvia a mesma pancada. E aí, quando o Anderson levantou para ver quem era, o Eric abriu a porta do fundo de casa e foi jogar bola na grama, 5 da manhã. E eu fiquei muito feliz, muito. Porque você vê, ele se sente seguro em fazer isso. E nós nos sentimos também, por causa dos fatores de transferência. 600 a 900 reais de remédio por mês, hoje a gente só gasta com os fatores de transferência. Investe, né? E detalhe, nosso fator de transferência já está saindo de graça faz 3 meses, né? Porque a gente está trabalhando a 5 na For Life. Essa matemática do Anderson, Jonathan, é simples. A pneumologista que a gente precisava levar ele, cobrava em torno de 250 a 300 reais na consulta, sem retorno. Então, se eu precisava levar ele numa consulta para pegar exame e na outra para levar o exame, já é 600. Só as consultas dela no ano já paga todo o zinco que ele toma. E aí, o medicamento que ela queria que ele tomasse na época, quando ele era menorzinho, uns 5 anos atrás, que era para aumentar a imunidade, era um xaropinho, que era 150 reais e durava 5 dias. Agora ele está adulto. Fantástico. Recusem os fatores de transferência. É o melhor fantástico. investimento da nossa vida. Obrigado. Fantástico. Obrigado, viu, Anderson? Obrigado mesmo. E agora eu vou chamar alguém por último e vamos concluir essa reunião, porque nós já estamos conversando há um pouquinho menos de 1h30, que a gente começou há com uns 5, 10 minutos de atraso, então está quase 1h30 de reunião já. Eu nunca fiz uma reunião tão longa, mas está sendo fantástico. Eu vou convidar o meu grande amigo Agostinho, porque o Agostinho enfrenta um outro tipo de crise que não dá para dizer, porque cada um tem o seu desafio. Não dá para dizer que a minha dor é a pior que a do outro, que a minha dor é a minha, a dele é a dele, né? Mas ele enfrenta um desafio que é do tipo que assusta muita gente. E eu queria que ele contasse para a gente um pouco da experiência dele. Agostinho, você pode abrir aí o seu... Demorou, mas a gente veio. Eita, alguém está compartilhando a tela aí. Você aceita nossas desculpas? Ixi. Só um momento que eu vou ver como é que eu paro de compartilhar essa tela aqui. Você vai em Share Screen, aí tem um botãozinho para cima, uma setinha. Você clica lá e desabilita Multiply. Sim, sim. Opa, já foi. Olá. Oi, pode falar, meu amigo. Muito bem. Bom, minha situação rapidamente. 2008, eu descobri que eu tinha adquirido diabetes. 2014, passei por um processo de pneumonia grave. E 2018, diagnosticado com câncer. E em dezembro de 2018, tive que tirar integralmente meu rim direito. A minha baixa imunidade, a falta de energia associada a esses fatores de saúde, me deixaram com muita instabilidade, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, minha baixa energia fazia com que onde eu encostasse, onde eu sentasse, eu cochilava. Então, ir para o escritório e trabalhar durante o dia era um transtorno, porque eu tinha que ficar em sistema de alerta o tempo todo para não cochilar. Quando comecei a trabalhar em casa aqui, em março, eu
E eu tirava um cochilo, tirava uma soneca durante a tarde, senão não conseguia. Eu recebi 2 alertas em relação à imunidade, um em 2014, quando eu fiquei internado, e a médica pediu para eu buscar um suplemento que fosse bom para aumentar a minha imunidade, e o outro recentemente, em setembro de 2019, quando eu retornei para a equipe de oncologia, né? Mas todos os médicos não quiseram indicar um suplemento. E aí eu comecei a pesquisar mais efetivamente pela internet e não encontrei nenhum produto, na realidade, que pudesse satisfazer isso. Não estou achando como que eu fecho. E aí, voltou, Jonathan, estou te vendo. Eu não estou achando. Só um segundo, Anderson. Eu não estou achando como que eu fecho isso, porque... No share screen tem um botãozinho assim, do lado. Quando você vai no botão. Aí, só de desabilitar o multiply, desabilita ele e pronto. Tá bom, vou fazer isso agora, que aí já resolve. Pronto. Tá Parabéns, viu, Agostinho, pela experiência. Desculpa, vai lá, Agostinho. Perdão, continua. E aí, no começo desse ano, mais particularmente, acho que em fevereiro, meados de fevereiro, eu e o Jonas nos conhecemos de longa data, né? Mais de 15 anos. E aí a gente conversando com outro assunto, ele nem sabia que eu tinha tido câncer, a gente tinha deixado de ter um contato mais próximo nos últimos 3 anos. E aí eu comentando com ele falou assim, olha, eu acho que eu tenho um produto que vai te ajudar. Então ele me mostrou, me indicou os produtos e eu fui pesquisar na internet, fui buscar mais recomendações, além do que ele tinha falado. E aí eu resolvi tomar o suplemento. Eu comecei pelas cápsulas mastigáveis, depois fui para o zinco e agora estou indo para o plus. A partir do momento que eu comecei a tomar os mastigáveis, na segunda semana eu já não tinha mais sono. E o meu nível de energia está extremamente habilitado, alto. Eu ia dormir por volta de 8h30, 9 horas, levantava mais tarde, 10 e às vezes até 11 horas, e sempre cansado. Hoje eu levanto por volta de 7h30 da manhã, 7 horas, e vou dormir por volta de meia-noite, 1h da manhã, num pique de trabalho intenso. Então, resumidamente, hoje eu sou uma outra pessoa com outro nível de energia e bem-estar. Excelente, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer muito a todos vocês, foi uma experiência fantástica estar com vocês aqui hoje. Eu quero agradecer especialmente ao Dr. Ricardo Ábido, que dispôs do seu tempo e sua experiência conosco aqui. Muitíssimo obrigado, doutor. Ao doutor Luiz Augusto, que no meio dessa batalha tomou um tempo para estar conosco, e eu preciso dizer, doutor, temos sentido sua falta, né? Mas entendemos a sua batalha, então obrigado por estar fazendo esse trabalho, e aos dois, inclusive, né? Que estão felizmente protegidos aí pelo fator de transferência aí nesse combate, os dois que fazem parte da linha de frente, né? O médico e o imunologista. Muitíssimo obrigado. E eu quero fazer apenas duas coisas eu queria falar para terminarmos. A primeira é, nesta mesma sala, ok? Antes disso, para você que quer se beneficiar disso e não sabe onde encontrar os fatores de transferência, procura aquela pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Fala com ela. E você vai ele vai te ajudar a encontrar a For Life. Tenho aqui, estou com um amigo ali, o José Walter, está conosco lá de Salvador. Seja bem-vindo, Pita. Então, é o seguinte, procura a pessoa que te convidou para estar nessa sala para você saber como você pode comprar isso e essa pessoa vai te ajudar a fazer isso, tá bom? E faça isso rápido, porque é a tua saúde. E eu tenho um convite para todo mundo. Nesta próxima quinta-feira,
nesta mesma sala, nesse mesmo link que você usou para entrar aqui, no mesmo horário, nós teremos uma outra reunião, só que ela é diferente dessa. Nessa reunião, você vai aprender como tudo isso que a gente conversou aqui pode virar um negócio e uma fonte de renda para você. Então, se ter uma fonte de renda extra é algo que atrai tua atenção e que te interessa, venha aqui na próxima quinta-feira e você vai descobrir como isso pode virar uma fonte de renda para você. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que estão presentes conosco até agora e aqueles que já saíram. E uma muito boa noite. Obrigado, doutor Luiz Augusto. Obrigado, doutor Ricardo Ábido. De nada. Uma boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Compartilha depois a gravação, Jonathan, conosco. Parabéns pela iniciativa. Vou obrigado, compartilhar. doutores. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Obrigado, Tchau, até mais. Obrigado, valeu. Neuci. Obrigado a todos.